Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Então, dando continuidade a mais um conteúdo, nós vamos pegar o livro de história, vamos colocar na página 48 e a partir de agora a gente vai estudar o capítulo 5, né? Que é o trabalho dos escravizados. Então, peguem o livro, caneta, lápis, caderno e vamos fazer algumas anotações importantes para depois respondermos as atividades a seguir. Então, gente, nesse momento, o livro aberto na página 48, que a gente vai falar do capítulo 5, o trabalho dos escravizados. Então, o trabalho escravo, ele acompanhou os 4 séculos de formação econômica e política social do Brasil. Então, nesse primeiro momento, a gente vai ver a escravidão nos engenhos, como é que acontecia. Então, como você estudou, praticamente todo o trabalho do engenho era feito pelos africanos escravizados e seus descendentes. Além de um intenso trabalho que ocorria nas lavouras, havia também os trabalhos domésticos, que envolvia que estivesse relacionado à casa grande e aos seus moradores. Eles eram também chamados de ladinos. O que significava esses ladinos? Eram os escravizados que preparavam os alimentos, que cuidavam das crianças, que limpavam a casa, que lavavam as roupas. Então, esses ladinos, eles eram designados para fazer os afazeres domésticos de casa. Também eram chamados também de jardineiros e cuidavam dos cavalos. O termo ladino ele significa esperto e inteligente. Esses escravizados foram chamados assim por saberem falar o português, e eram eles os que viviam mais próximo do senhor do engenho e de sua família. Acompanhe aí na página 49. Então, a gente vai analisar o cotidiano do trabalho escravo. Os escravos, eles começavam o trabalho ao raiar do dia e só paravam ao escurecer. Seu principal alimento naquela época era a mandioca. Os escravos, eles viviam e trabalhavam vigiados por capatazes e feitores. E quando fugiam, eram perseguidos pelos capitães do mato, que recebiam certa quantia por escravo capturado e devido ao senhor. Então, olha aí os anúncios, que era a província da Mina, onde eles trabalhavam. A gente tem os anúncios dos fugitivos, né? E os tipos de trabalho realizado pelos escravos. Então, em geral, esses escravos eles viviam na senzala. E essas senzalas eram grandes barracões. E a maioria não tinham janelas. E quando tinham, ainda eram com gradeados. Por quê? Para os presos, para os africanos não fugirem, para os escravos não fugirem. E as senzalas também não possuíam divisão interna nem mobília. E o chão era de terra batida, e esses escravos não tinham privacidade e dormiam em esteiras estendidas no chão. Quando conseguiam, os escravizados reuniam-se nas senzalas para conversar, cantar e até mesmo contar história. Desse modo, preservavam suas tradições e criavam laços de solidariedade. Isso também era uma forma de tentar sobreviver à escravidão. E acompanhando na página 51, a gente tem o trabalho escravo, que era onde ocorria a mineração. Desde aqui chegaram, os portugueses desejaram encontrar ouro e prata. E a partir de 1532, diversas expedições partiram de diferentes pontos da colônia à procura desses metais preciosos. Nenhuma delas foi bem sucedida. Somente no final do século XVII, os bandeirantes paulistas, quem eram os bandeirantes? Eram os homens livres que organizavam expedições chamadas de bandeira para explorar o interior do Brasil. Então, esses bandeirantes, eles descobriram ouro em regiões que hoje correspondem a Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Com isso, muitas pessoas de diferentes partes da colônia conseguiram para a região das Minas. Portugueses também vieram para o Brasil nessa época com o objetivo de enriquecer. E aí sim, no século XVIII, o Brasil tornou-se o principal produtor mundial de ouro, assim como nos engenhos, e os portugueses utilizavam a chamada mão de obra escrava. E a gente vai entender agora o trabalho desses escravos na mina. No Brasil, o ouro e pedras preciosas, eles foram encontrados em leitos de rios e encostas e morro. E a extração do ouro e dessas pedras preciosas das encostas eram feita através dessa mão de obra. O ouro e as pedras preciosas extraídas eram de aluvião, ou seja, estavam misturados com areia e cascalho. E para separar os escravos, eles utilizavam a bateia, uma vasilha rasa parecida com um prato grande. Com ela, retiravam do rio uma porção de cascalho e água. Assim, eles faziam o balanço e girando a bateia.
conseguiam separar o ouro e as pedras preciosas que ficavam depositadas no fundo. Então, essas explorações, como eles eram retirados torrões de terras e pedaços de rochas que continham ouro e pedras preciosas, era muito difícil. Por quê? Porque precisava de mais trabalhadores. Além disso, há vários riscos, como os riscos de desmoronamento. Então, o trabalho escravo na parte das minas eram muito perigosos. E as condições de vidas que esses escravos tinham nesse trabalho de mineração. Então, a época mais propícia para a exploração do ouro era o inverno, pois chovia pouco. E aí os escravos eles eram obrigados a trabalhar nas águas geladas dos rios durante muitas horas seguidas. Só que existiam túneis e galerias subterrâneos dessas minas, onde as condições de trabalho também eram ruins. Havia pouca ventilação, pouca iluminação, e as poeiras que as pedras soltavam provocavam doenças respiratórias. E muitos não resistiam mais do que 7 anos nesses locais. Só que apesar disso, esse trabalho dos escravos, eles tinham mais oportunidade de se tornar livres. Alguns conseguiam burlar a vigilância dos feitores e desviar um pouco do ouro encontrado. Desse modo, eles podiam comprar a carta de alforria. O que era essa carta de alforria? Era um documento que ele era emitido pelo proprietário do escravizado, concedendo a liberdade ao próprio escravo, mediante pagamento ou não. Então, esse era um pouco do trabalho escravo dentro da mineração. E aí, na página 54, a gente vai ver a escravidão nas cidades. Os escravos de ganho, chamados escravos urbanos. A mineração, a gente sabe que ela atrai um grande número de pessoas para as áreas das minas, que isso acabou possibilitando o surgimento de algumas vilas e cidades e o crescimento de outras coisas que não existiam na época. E essas vilas e essas cidades foi onde começou a se dar o crescimento do comércio e se desenvolver algumas atividades e ofícios, como alfaiates, sapateiros, ferreiros, barbeiros, carpinteiros, escultores, enfim, muitos profissionais e muitas atividades econômicas. Os escravizados, naquela época, realizavam diversas tarefas dentro dessa cidade, levando recados, transportando pessoas, vendiam mercadorias, faziam caçamentos, enfim, eles faziam diversas atividades. E esses escravos urbanos de ganho, com o tempo, passou a ser uma prática comum. Por quê? Porque o senhor mandava os escravos fazerem algum trabalho nas ruas em troca de pagamento. Em geral, esses escravos de ganho, eles faziam pequenos concertos ou trabalhavam como carregadores, doceiros e pedreiros. E o dinheiro recebido pelo serviço era entregue ao senhor, mas uma parte ficava com o escravizado. Então, ele guardava esse dinheiro para tentar comprar a sua liberdade, a carta de alforria. A maioria das escravas de ganho, no caso, elas se dedicavam à venda de doces e frutas. Elas passavam com seus tabuleiros oferecendo variedades de alimento. Eram os mais variados tipos de doce, como cocada, pé de moleque, bolo de milho, enfim. Para anunciar sua chegada, elas passavam sempre gritando o tipo de alimento que vendiam.